Muito bem. Turma, o assunto para hoje, teoria dos conjuntos. Muito bem. Que assunto é este? Esse é um assunto que faz parte da lógica, do raciocínio lógico, mas é um assunto que é abordado lá no ensino médio, na matemática. Não sei quantos vão lembrar desse assunto. A teoria dos conjuntos, então, é uma teoria que foi proposta, um método foi proposto. Se quiserem anotar o nome aí do cidadão, não é isso aqui, não é adjetivo, não é cantor, é Cantor. O sobrenome dele é Cantor. Então ele propõe um método prático para que se resolva esse tipo de questão aqui. Que tipo de questão? A gente já vai falar agora. São questões, então, em que a gente trabalha com conjuntos. Por exemplo, se eu lhes dissesse assim, eu fiz uma pesquisa e a gente verificou quantas pessoas usavam uma certa marca de, sei lá, sabão em pó, marca A, outros usavam marca B, e aí a partir disso a gente vai verificar que algumas pessoas podem usar tanto a A quanto a B, tem aquelas que eventualmente não usam nenhuma dessas marcas. Então, esse é um assunto em que a gente estrutura, é uma questão que envolve conjuntos e a gente estrutura utilizando esse método do Cantor, que são os diagramas. O diagrama é uma estrutura circular, pode ser mais elíptica, enfim, mas uma estrutura fechada que serve para a gente representar conjuntos, certo? Bom, sem mais delongas, vamos trazer uma primeira questão aqui. Anotem, por favor, então, o seguinte, botem lá. Pesquisa sobre esportes. Então, feita uma pesquisa sobre esportes. Tem uma questão prontinha já aqui. Então, pesquisa sobre esportes. Muito bem. Vou anotando e eu já vou explicando aqui. Então podem anotar que eu já explico ali para vocês. Já explico o que é cada uma daquelas marcações. Sobre. Ah, sim. Muito bem. Voltando aqui, o pessoal de casa achou que eu tinha desaparecido. Não, eu estou aqui. Turma. É um F? Um F, isso. Então, vamos imaginar o seguinte, olha. Onde tem F? Aqui? Isso é um F. Muito bem. Turma, ficou feio, né? Ficou feio. Mas enfim, isso é só uma legenda. Já vou explicar agora aqui. Se melhorou. Muito bem. Então, pessoal, feito uma pesquisa sobre esportes. O N aqui representa o número de pessoas que participaram dessa pesquisa. Foram quantos que responderam à pesquisa? 50 pessoas. A pergunta eram duas perguntas. Uma das perguntas era, você pratica regularmente futebol? Tantas pessoas responderam. Então, futebol aqui significa estas pessoas que disseram, eu pratico futebol regularmente. Ok? Havia uma outra pergunta que era, você pratica voleibol regularmente? Quantos responderam que sim? 22. Então é nesse sentido, certo? Feito, gente, o levantamento, observou-se também nessa pesquisa que aquelas pessoas que praticavam ambos, sim, porque tem as pessoas que praticam ambos os esportes, eram quantos? 7. E assim a pergunta que a banca estaria fazendo era, quantos entre esses entrevistados não praticam nenhum desses esportes? Ou seja, não praticam futebol nem o vôlei. Muito bem, ok? Então, estamos diante de um problema que é da teoria de conjuntos. Muito bem. Como é que se resolve?
Provavelmente alguns vão lembrar do colégio. É bastante simples. Nós temos que, em primeiro lugar, observar quais são os conjuntos que nós temos envolvidos nessa nossa pesquisa. Nós temos um conjunto para representar aqueles que praticam futebol e um outro para representar os que praticam voleibol. Nós teremos também um espaço para aqueles que não praticam nenhum. Então isso funciona assim. Vocês vão fazer um círculo aqui para representar então o futebol, farão um círculo aqui ao lado para representar o voleibol. E uma coisa muito importante, nós sempre vamos no desenho, tu precisas trazer essa parte aqui em comum. Nós temos que ter, ainda que numa questão, eu posso eventualmente não ter nenhum elemento aqui, mas ainda assim, fisicamente eu tenho que ter isso no meu desenho. Só vou ajeitar aqui que ficou meio tortinho. Eu tenho um certo não, é exacerbado toque, mas tudo bem, vamos lá. Futebol e vôlei. Uma outra coisa importante, além dos círculos, vocês vão estruturar também um retângulo maior, portanto exterior aqui, é importante isso, vocês já vão entender por quê. Aqui fora, nós vamos preencher o total de pessoas que participaram, portanto, meu N vale quanto? 50, certo? Identificamos então nos círculos ali quais são os conjuntos. Certo, minha gente, até aqui? Beleza. O que é importante que a gente entenda aqui? Nós precisamos, gente, agora, a partir das informações que foram dadas, a gente precisa estratificar essas informações. Ou seja, eu preciso saber, entre as pessoas que responderam que jogam futebol, aquelas que jogam só futebol. Sim, porque haverá aquelas que jogam futebol, mas não jogam vôlei. Assim como também haverá aquelas que jogam vôlei e não jogam futebol, mas tem as que praticam os dois. Então, estratificar isso, certo? Você vai começar, via de regra, procurando esta informação aqui, que nesse caso nós temos. São quantos aqui? 7. Então é desses 7 que eu já vou estar marcando. Então 7 pessoas praticam tanto futebol quanto vôlei. Certo até aí, minha gente? Detalhe, não é em todas as questões que haverá essa informação. Então são 2 modelos. A gente está fazendo um primeiro mais simples, em que nós temos essa informação. Agora a jogada é a seguinte, gente. Nós vamos observar as informações individuais. São quantos os que praticam futebol? 28. Eu sei, no entanto, que esses 7 estão inseridos aqui nos 28. Concordam comigo? Ah, mas eles jogam vôlei, mas jogam futebol. Concordam? Então aqui nesse espaço, que é reservado para aqueles que jogam só o futebol, eu já vou fazer uma conta. Qual é a conta? Eu vou tomar os 28 menos aqueles 7 e vou estar colocando quanto aqui, portanto, gente? 21. Visível isso? Então agora nós sabemos, entre os que praticam futebol, quantos que praticam somente o futebol, gente? 21. E esses outros 7 jogam futebol? Sim, mas também jogam o quê? Vôlei. É isso. Beleza? Da mesma forma, a gente vem para o vôlei. São quantos os que praticam vôlei? 22. Mas aqueles 7 não estão inseridos aqui também? Sim. Então 22 menos 7, quanto que isso vai dar? 15. Certo até aqui, minha gente? Muito bem. A pergunta da banca é quantos que não praticam, então entre esses 50 que não praticam nenhum esporte, que serve esse espaço exterior aqui, dentro do retângulo, mas fora dos círculos, qualquer lugar, eu costumo colocar aqui. Como é que eu faço? Qual é a sugestão? O que nós faríamos para determinar essa quantia? Eu vou somar tudo. Vamos somar o que temos aqui, vamos diminuir do que, gente? Dos 50 a gente vai determinar. Então aqui temos quantos? 20 e 28, então vamos lá, 28, mais quanto mesmo? Mais 15, isso vai dar quanto? 13, sobe 1, 43. Mas o meu universo tem quantos? 50. Facilmente a gente faz qual a conta agora, gente? 50 menos aqueles 43 e vamos descobrir então que a quantia, coincidentemente, com esse 7 aqui, é só uma coincidência, não é? Então são 7 as pessoas que não praticam nenhum entre esses 2 esportes. Tranquila? Primeira questão. Eu ainda quero trazer uma segunda agora, depois a gente vai para a lista, então. Então essa daqui vamos enumerá-la como 1, questão 1. Agora vamos para uma questão 2.
pesquisa também. A maioria das questões, pessoal, de teoria de conjuntos, ela é contextualizada em pesquisa. Feito uma pesquisa tal, normalmente é assim. Pode ter algumas variações, mas normalmente é pesquisa. Aqui vamos definir marcas de sabão em pó. Eu tenho os dados aqui prontinhos já, então vamos lá. Essa pesquisa foi feita com uma amostragem um pouco menor. Quantas pessoas? 35 apenas. Marcas de sabão em pó, utilizadas por... Uma vez eu fui quase escorraçado da sala de aula, porque sem querer eu falei utilizado pelas mulheres. Quase apanhei, mas agora eu corrijo então. Mulheres e homens, vou falar homens primeiro, usam sabão em pó? Sim. Muito bem. Vamos lá então. Gente, os que utilizam a marca A são 27. Os que disseram utilizar a marca B são 13. Ok? Agora, outros disseram assim: não, eu não uso nem A nem B, eu uso outras marcas. Tem gente que não é muito fiel a essa coisa de marca, né, de sabão em pó. Eu, pessoalmente, eu compro, claro que não vou comprar aqueles muito bagaceirinhos, muito baratos, mas eu não sou da cultura do... Qual é a marca principal? Omo ainda é, né? Não precisa ser Omo, pode ser a que tiver mais em conta, beleza. Certo? Gente, então outras, 3 pessoas, beleza? 3 pessoas utilizam outras marcas, que não seja A nem B. E aí a pergunta aqui, pra gente agora, vai ser, feita essa estratificação, quantas pessoas disseram utilizar apenas a marca B? 13. Vamos ver. Quantos? Não, usam a marca B são 13. O que eu estou dizendo aqui é o quê? Apenas a B. Não é a mesma coisa. Usar a marca B não quer dizer que não posso usar também qual? A A. Tem gente que usa aquilo que vem à mão, não é? Agora, eu quero saber quantas que usam apenas a B, as que são fiéis. Tipo assim, não tem a B, ela não compra. Vamos ver, vamos trabalhar isso. Certo, minha gente? Muito bem. Vamos lá, então. Quantos conjuntos aqui, gente? 2, né? Temos o conjunto para representar os que usam a marca A, temos também um conjunto para representar os que usam a marca B, o retângulo mais exterior, e aqui fora quanto? Quanto que é o nosso N? 35. Muito bem. Ok. 35. Certo, minha gente? Bom, turma, atentem uma coisa agora aqui, por favor. A forma de resolver aquela questão é um pouquinho diferente dessa. Por quê? Porque nessa questão aqui, eu tinha a intersecção. Eu sabia quantos que praticavam ambos os esportes. Eu te pergunto, a banca me informou quantos usam ambas as marcas aqui? Não. Então não tem como partir desse jeito aqui. Muito bem. Alguns professores, talvez alguns lembrem do ensino médio, alguns professores utilizam a álgebra para isso, mas eu não curto muito. Seria a ideia do seguinte: a gente não sabe isso, né? Quando a gente desconhece um número em matemática, a gente pode usar qual a letra normalmente? Mas não copie, só presta atenção. Então aqui eu botaria um X, certo? Reparem que em todo esse espaço aqui a gente tem quantos, gente? São quantos elementos? 27. Se nesse espaço aqui eu já tenho X, para representar esse pedaço, eu poderia escrever 27 menos X. É uma ideia, podia ser, mas não copiem, porque eu não vou fazer assim. Que é isso? Eu quero talvez lembrar alguns aí. Seria isso. Da mesma forma que do outro lado, o que eu faria? Quanto que tem no B, gente? Não é 13? Então, se tudo aqui é 13 e aqui tem X, conseguem abstrair, entender? Quanto é que seria aqui, gente? 13? Tipo assim, quer ver? Deixa eu lhes mostrar aqui. Ao todo aqui eu tenho que ter 10. E aqui eu sei que eu tenho 3. Se ao todo aqui tem que ter 10 e ali tem 3, quanto é que tem que ser aqui? 10. Tem que ser 10 menos aqueles 3. Não tem que ser 7? Entendem? Por isso a ideia seria escrever o que aqui, gente? 13 menos X. E aí eu marcaria aquele outras ainda aqui, 3. O que eu faria agora? Uma equação. 27 menos X mais 13 menos X mais 3 igual a 35. Só que eu acho muito trabalhoso isso. Então não vou fazer desse jeito. É uma forma sim, mas não quero fazer desse jeito. Eu quero propor o seguinte aqui. Atentem lá, por favor.
O que a gente vai fazer aqui então? Reparem, nós não sabemos a quantia daqui. Então a gente vai partir do seguinte: são quantas as pessoas que utilizam a marca A, minha gente? 27. Mas me diga uma coisa, entre essas que utilizam a marca A, eu poderei ter algumas que usam a marca B também? Posso. Então eu não vou colocar essas informações bem na parte central. Reparem que quando eu fui colocando aqui, eu parti do 7, eu já coloquei 21, então já eram os números definitivos. O que eu te sugiro é o seguinte: anote esse 27 aqui dentro da parte do A, mas não anote aqui no meio, anote ele aqui em cima. E aí nós sabemos que alguns entre esses 27 estarão aqui. Da mesma forma, quanto que eu vou botar aqui, gente? 13 faz parte do B, mas eu sei que uma parte faz parte do A. Ou pode até não fazer, mas a gente não sabe por hora. Muito bem, certo. O que mais que eu vou preencher, gente? Aqui fora. São quantos aqui? 3. Muito bem. Feito isso, qual é a ideia agora? Somar tudo. Vamos somar. Então vamos ver quanto que vai dar. Eu tenho 27, mais quanto mais? 13. E esses outros 3 aqui. Vamos ver quanto que dá isso. 43. Certo? Tudo bem, 43. O que eu quero que vocês observem? Gente, o meu universo aqui era de quantas pessoas? Mas a minha somatória deu quanto? 43. Passou. Vamos entender por quê. Reparem um detalhe. Quando eu coloquei aqui para somar o 27 e coloquei o 13, não tem uma parte como que é entre esses 27 que estará aqui e não é a mesma parte que está aqui dentro do 13. Então há uma duplicidade quando eu coloquei 27 e 13. Essa duplicidade nada mais é que essa diferença. Então eu faço a diferença. Quanto é que vai dar a diferença aqui? Vai dar 8. O que são esses 8, gente? São aquelas pessoas que estão inseridas tanto no 27 quanto no que, gente? No 13. Portanto, vai aonde, gente? É aqui. É aquele número ali central. Estão me entendendo? É esse número ali. Por quê? Porque é justamente aquilo que eu estou vendo que supera e é justamente o que eu já sabia que eu teria aqui uma sobra quando eu coloquei esses dois elementos, porque aí eu tenho uma parte que está somada aqui ao mesmo tempo aqui. Feito isso, agora a gente estratifica então. Reparem lá. Se eu tenho 27, os que usam a marca A, e eu já tenho 8 aqui, quanto que eu vou botar aqui, gente? 19. É como o que a gente fez no início, né? Só que nós tínhamos essa informação inicialmente. Dos 13 eu já tenho 8, quanto que eu vou ter aqui, gente? 5. Somando isso aqui agora, naturalmente que tem que dar quanto? 35. Então esse é o modelo, fica fácil de fazer, ok? Muito bem. A pergunta, nós queríamos saber quantas pessoas usam apenas a marca B. O que vocês me dizem? Apenas a B? 5 pessoas. Descobri então que as que utilizam apenas a marca B são 5 pessoas. Vejam, diferente de dizer, as que usam a marca B são 13. Mas 5 utilizam apenas a marca B. Muito bem. Turma, feitas essas duas questões iniciais, a gente agora vai para a lista, vamos começar a resolver as questões. A folhinha precisa de pagar. Oi? Ah, sim, mas eu pego ali para colar. Obrigado, valeu. Valeu. Aqui. Muito bem. Turma, nós vamos ter nessa lista aqui questões fáceis, questões médias, questões difíceis, ok? Então vamos lá, vamos começar devagar. Eu quero que a gente veja a questão número 2. Vamos fazer juntos a questão 2, então. Ok? Vamos começar com a 2. Muito bem, vamos lá então. Questão 2. Realizou-se uma pesquisa, lembra que eu lhes falava? Verificou-se que das pessoas consultadas, 200 ouviam a rádio A, 2, 300 ouviam a rádio B,
20 ouviam as duas rádios, A e B, e 220 não ouviam nenhuma das duas rádios. Quantas pessoas foram consultadas? Vamos lá então. Turma, quais os conjuntos que nós temos aqui? Temos dois conjuntos, né? Temos aquele para representar as que ouviam a rádio A e temos aqueles que ouvem a rádio B. Então sempre o teu desenho com uma intersecção, com uma parte comum. Além disso, o teu retângulo mais exterior, não esqueçam, importante, esse retângulo. Muito bem. Aqui fora, o total. O que a gente vai observar é que para essa questão não foi dado justamente a pergunta, né? Ela quer saber qual é o total de pessoas envolvidas aqui. Tudo bem, vamos lá. Sugestão, atentem uma coisa, por favor. Nós vimos dois modelos. Nós temos aquele primeiro modelo em que a banca me dá o valor da intersecção. Temos um segundo modelo quando ela não me dá. Ela me deu a intersecção aí, gente? Sim ou não? Não. Acho que deu. São quantas as que ouviam ambas as rádios? 20. Então nós temos sim esta informação. 20 são aquelas que ouviam tanto a A quanto a B. É isso que tu vai procurar. Tem essa informação? Maravilha. Se tem, excelente. Fechou, minha gente? Agora a gente vai para as informações individuais. São quantos os que ouviam a rádio A? 200. Mas aí tomem cuidado com uma coisa. Esses 20 não estão inseridos já nos 200? Então eu não vou botar 200 aqui, vou botar quantos, gente? 180? Claro. E são quantas as pessoas que ouviam a rádio B? 300. As 20 não estão de novo aí? Sim. Quantas então? 280. Muito bem. O que mais? E 220 não ouviam nenhuma. Aonde é o espaço aqui para eu representar as que não ouviam nenhuma? Dentro do retângulo, mas fora dos círculos, em qualquer lugar. 220. Pronto. Quero saber o total de pessoas entrevistadas? Estão todas as informações aqui. Você vai somar esses 4 números, vai chegar na tua resposta, então. E é sempre assim, pessoal. Para essas questões com dois conjuntos, tu vais ter 4 espaços sempre. Esse, aquele outro, aquele outro. É sempre assim. E aí, esse somatório agora, vamos ver. Vamos partir daqui. Aqui já dá quanto, gente? 200. Mais 280, 480. Pode ser no papel, de cabeça. 480 mais 220, 700 pessoas, portanto, é a resposta para essa questão. Professor, mas eu não sei fazer de cabeça. Faça no papel, gente. Talvez somar aqui dá, né? Então, 200 mais 280 mais aqueles outros 220. Vai dar os 700 ali. Muito bem. Então, bem tranquilinha, bem inicial essa daí. Vamos mais uma? Sim. O que eu quero que a gente veja agora? Quero que a gente veja a número 18. Vamos dando uma olhadinha na 18. Turma, se tiver rápido demais, prendam um grito aí, por favor. A gente quer ver o máximo de questões possíveis, mas também tem que ser com qualidade. Não adianta, tem que entender. Se não entender, levante a mão. Me diga uma coisa, são quantos conjuntos aí para a questão 18? 2? 3? Quais seriam os 3? Futebol, basquete e o de ambas. Mas aí não é um terceiro conjunto. Nós temos o espaço ali, né? Então são 2. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque haverá questões, gente, que a gente vai ter 3 conjuntos. Sim. Mas é importante que a gente perceba que essa parte comum não é um conjunto apartado. Esse daqui é um conjunto apartado, mas não há necessidade
necessidade de eu estruturar com um diagrama, ele fica dentro do retângulo, portanto. Então a gente diz que são dois problemas aí, dois conjuntos, né? Quais são os esportes mesmo? Futebol e basquete. Então aqui eu vou representar futebol, aqui fora é basquete, eu vou ter o retângulo e aí eu tenho um terceiro espaço ainda aqui que é para aqueles que não praticam nenhum nem outro. São quantas pessoas envolvidas nessa questão? A banca deu? 42. Ok. Então temos 42 recrutas. Isto? Beleza. Quero perguntar uma coisa para vocês. A banca deu essa informação aqui? Não deu. Então é conforme aquele segundo modelo. Lembram? Nós vamos partir das informações que ela dá sobre o futebol e basquete. São quantos que praticam futebol, gente? 42. Não, isso é o todo. 36. 36? Então nós vamos apontar aqui acima 36. Importante deixar claro que alguns entre esses 36 poderão estar aqui, porque eles também podem praticar basquete. Quando a banca diz que praticam futebol, ela não está dizendo que eles praticam somente futebol. Entendem, minha gente? Do vôlei não, do basquete são quantos? 28. Mas ela diz que é só basquete ou ela só fala assim basquete? Somente basquete. Portanto, são quantos aqui, gente? 28. Muito bem. Uma coisa que eu quero lhes perguntar agora. E essa informação aqui, a banca tem que me dar. Ela deu. Ela deu? Como é que ela deu? 42, onde todos praticam futebol ou basquete. Vamos entender o que isso significa. Isso é muito importante. Vocês vão ver, gente, que o maior problema para as questões de teoria de conjuntos é o português. É a escrita ali. Reparem, se a banca está dizendo que nesse grupo, que são de 42 recrutas, todos praticam futebol ou basquete, o que ela está me dizendo? Pode haver alguma pessoa entre essas que não pratique nem futebol nem basquete? Não, porque ela diz claramente que todos. Então eu tenho a informação de que aqui fora é quanto, gente? 0. Mas não é porque eu dei um palpite. Não, a banca me esclareceu. Senão eu botaria recurso para a questão. A banca tem que me dizer isso. Certo? Pessoal de casa aí. Ficou claro, gente? Todos praticam futebol ou basquete. Então significa que esses 42 estarão concentrados totalmente nesse pedaço. Não há nenhum aqui fora, que seria aquele que não pratica futebol nem basquete. Afinal, claramente ela diz o que, gente? Todos praticam futebol ou basquete. Beleza? Ok. Vamos lá, então. Vamos somar. O que nós temos para somar aqui? 36, 28, o 0, naturalmente, mas a gente sabe que o 0 não interfere na soma. Beleza? Então vamos somar e vamos ver quanto que vai dar isso. Aqui dá 14, sobe 1, 4 com 2 dá 6. 64, minha gente. Mas comparem, meu universo não era 64, eram quantos? Tem uma duplicidade aqui, não tem? Tem. Essa diferença é justamente aquela quantia que está inserida aqui nos 36 e ao mesmo tempo nos 28, que é essa parte que vai aqui no meio. Então quanto, gente, aqui? 64 menos 42 dá quanto? 22. Então nós sabemos que são 22 as pessoas que praticam ambos os esportes. Não sei qual era a pergunta da banca. Quantos gostam ao mesmo tempo das duas? Então já está respondido. Concordam, gente? Sim. Não era o 22 que a gente queria? Eu aconselho, no entanto, vamos concluir agora aqui, é didático isso. Então reparem, se eu quisesse descobrir aqueles que praticam só futebol, o que eu faria? 36 menos aqueles 22 seriam quantos aqui, gente? 14. E da mesma forma, se eu tenho 28 que praticam basquete, e entre estes 22 também jogam futebol, eu tenho quantos outros aqui, gente? 6. Se tu somares 14 mais 22 mais 6 mais 0, tem que fechar quanto? 42. Certo? Então essa aí é a ideia. Ficou claro, minha gente? 22, portanto, é a resposta que a banca queria para essa questão. Tranquilos até aqui? O professor, diga. O senhor falou ali do 14, do 6, pelo seguinte, nós descobrimos que 22 pessoas, elas praticam tanto futebol quanto basquete. Só que eu achei por bem, isso é só didático agora para a gente treinar, eu achei por bem estratificar totalmente as informações. Então veja, são quantos que praticam futebol? 36. 22 destes praticam também o basquete. Então quantos que praticam só o futebol? O que eu faço? 36 menos aqueles 22, marquei. Da mesma forma aqui, 28 menos aqueles 22,
2 dá 6. Só para estratificar ali. Mas a pergunta já estava resolvida. Então, na hora da prova, claro que tu não vai perder tempo fazendo isso, porque não é necessário. Agora eu achei por bem a gente fazer. Vamos mais uma? Até aqui, beleza, gente? Vamos mais uma, então. Quero que a gente veja agora questão número 3. Vamos dar uma olhadinha na 3. Fale. Você pode falar aqueles nomes que quando é apenas uma... Já vou. Faz parte do... Na sequência a gente já vai conversar sobre isso. Porque é muito importante, Valéria. É ali que reside a encrenca, né? A dúvida, né? O que é apenas um? O que é pelo menos um? Muito bem. Então a questão número 3. Quais são os conjuntos aí que nós temos na 3? Inglês, francês. Então, 2 conjuntos, né? Inglês, francês. Muito bem. Inglês. Os que falam francês. O retângulo aqui. Eu quero chamar a atenção para um detalhe interessante. Algumas questões de teoria de conjuntos é mais incomum, mas pode acontecer, que é o caso dessa. A banca, ela não traz, gente, as quantias de forma ordinária. Tipo assim, 45 pessoas, ela fala tantos por cento isso, tantos por cento aquele outro. Não tem problema. Mesmo que seja por cento, eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando a gente trabalha com quantias de porcentagem, a totalidade sempre é quanto, gente? 100. Então, aqui no meu N, eu posso entender como sendo 100. E eu não preciso trabalhar como porcentagem. Eu penso que o meu universo é de 100 pessoas. Então, no momento que a banca disser 45% dessas pessoas, quanto é que dá 45% de 100? Vai dar 45. Se for 30% de 100, vai dar 30. Então, a gente trabalha como quantia ordinária. Entendem? Colocando aqui fora o 100 e não precisa ser 100%, então. Muito bem. Gente, pergunta. A banca me deu a informação dos que falam ambos os idiomas? Não. Sim ou não? Não. Então é conforme o segundo modelo de novo. Beleza? São quantos os que falam inglês? 45? Beleza. Então eu vou anotar esses 45 aqui em cima, sabendo já que alguns entre os 45 poderão também falar o francês. Beleza? Ok. Ela diz quantos que falam francês? Beleza, vamos lá então. Mas não é definitivo, então eu não vou dispor aqui no meio. Eu vou anotar lá em cima, só vou colocar aqui no meio depois que eu tiver descoberto essa informação central ali. O que mais que ela me dá de informação? 25 não falam nenhum. E onde é que eu vou botar esses 25 que não falam nenhum? Fora, mas dentro do retângulo. Afinal, eles fazem parte dos 100 aqui. Entendem, gente? Como é que eu sei que eles não falam nenhum idioma? Porque eles participaram da pesquisa, olha, eles disseram, não falo isso, não falo aquilo. Beleza? Muito bem. Qual é a ideia? O que temos que fazer, gente? Somar. Vamos lá, então. Vamos ver quanto que vai dar. Diga uma coisa, já é esperado que passe do 100, sim ou não? Sim. É provável. Não necessário, mas é provável que passe do 100. Uma coisa é certa, não pode dar menos que 100, porque aí tem algo errado. Então, vamos lá. 45, 33, mais quanto? Mais 25. Isso vai dar 103. Bom, já era previsível. Passou, gente? Quanto? 3. E o que são esses 3%, então? São os que falam tanto inglês quanto francês, não tenha dúvida, é exatamente isso. Então aqui é 3. Fechou? Vamos estratificar? Gente, se 45 falam inglês, 3 entre eles falam também francês, quantos que falam só o inglês aqui? 42. E são quantos os que falam somente francês aqui? 30. Beleza. Agora a gente sabe tudo certinho. Se somar tudo isso aqui, tem que dar quanto, gente? Essa soma aqui? Tem que dar os 100. Aí não vai passar nem faltar. Visível até aqui? Termine de copiar e vamos ver qual é a pergunta. O que a banca perguntou para a gente poder responder.
Vamos ver então. A pergunta era: a porcentagem de alunos que falam francês, mas não falam inglês. Qual é a porcentagem dos que falam francês, mas não falam inglês? 30. Visível, gente? Onde é que está isso? Está nesse pedaço aqui. Esse daqui é o pessoal que fala francês, mas não fala inglês. Afinal, estou tirando aqueles 3 que fazem parte dos que falam francês, mas eu quero, em outras palavras, os que falam apenas francês. Fechou? Falam isso, mas não aquilo. Muito bem. Gente, eu preciso que agora vocês façam, vamos fazer uma anotação no caderno aí, para a gente treinar algumas falas muito importantes, que é comum que a maioria de nós se confunda. Então a gente tem que esclarecer, vamos pacificar esse entendimento aí. Então eu vou fazer o seguinte, vamos imaginar que fossem, sei lá, marca de sabão em pó de novo. E aí eu vou trazer o diagrama aqui com 2 marcas. Marcas X e marcas Y. Temos 2 marcas de sabão em pó. Marca X, marca Y. Aqui nós temos 6, aqui nós temos, não, 6 não, vou botar 5. Aqui nós temos 2, aqui nós temos 2 e aqui nós temos 1. E o meu universo aqui é de 10 pessoas apenas. Então eu botei números bem pequenos para ficar fácil quando a gente conversar. Vocês vão me dizer as quantias e aí então com números pequenos vai ficar fácil de a gente fazer o cálculo. Mas o importante é a gente entender a fala em si. Temos uma marca líder aí, dá para perceber, né? Muito bem. Turma, o que eu quero agora? Eu digo a fala, vocês me deem a resposta. Lembrando que esses números aqui, eles já são definitivos, eles estão aqui no meio, beleza? Quantas pessoas entre os entrevistados aí utilizam a marca X, por favor? Vou repetir. Quantas utilizam a marca X? 7. Temos que enxergar isso. Não é 5. Por que 5? Ah, porque eu olhei e aparece ali. Não. 7 utilizam. É isso que a gente tem que desmistificar a partir de agora. São quantos os que utilizam a marca Y? 4 pessoas. Fechou? Quantas utilizam ambas as marcas? 2. Ambas as marcas? 2. O que é essa pessoa aqui? Vocês me falam. É a pessoa que usa outra? Pode ser assim, outra marca? Pode. Não usam nenhuma das marcas. Mesma coisa. Usam outras ou não usam nenhuma delas. Fechou, minha gente? Agora eu quero saber quantas pessoas usam apenas a marca B. A marca Y. Quantas usam somente a marca Y? 2. Visível? Quantas utilizam somente a marca X? Sim. Todos enxergam isso? Quantas não utilizam nenhuma? Uma. Muito bem. Quantas utilizam pelo menos uma das marcas? Pelo menos uma. Pelo menos uma marca. Vamos pensar. Essas daqui utilizam pelo menos uma? Sim. Sim, elas usam uma. Essas daqui utilizam pelo menos uma? Sim. E essas utilizam pelo menos uma? Sim. Vamos entender, gente. O que quer dizer pelo menos uma? No mínimo uma, a partir de uma. Então eu vou ter as que utilizam uma marca, mas eu vou ter também aquelas que usam as duas. Isso quer dizer pelo menos uma. Anotem isso, por favor. Pelo menos uma. O que é pelo menos uma? É tudo isso. Só fica de fora quem aqui, gente, para pelo menos uma? Essa uma pessoa, porque ela não usa nenhuma dessas. Então pode ser pelo menos uma, ao menos uma, alguma das marcas, pelo menos uma, alguma delas, uma ou outra marcas, uma ou outra. Uma ou outra. Uma coisa
coisa que é muito importante, a gente meio que confunde isso. Quando se fala uma ou outra, alguns confundem com a ideia desse dois aqui. Quando esse dois não é uma ou outra, é uma e outra. Gente, é o e que traz essa exigência. Vejam, quantas são as pessoas aqui, gente, que usam a marca X e a marca Y? São essas duas. O e quer dizer usar as duas. O ou quer dizer o quê? O ou é alternativo. O ou é todo mundo aqui. O ou é a ideia de união. Associem dessa forma. União não é juntar tudo, gente? O que é intersecção? É só o que tem em comum. Isso é o e. Então, o ou, atentem aqui, ou significa a ideia de quê, gente? De união. O e significa a ideia do quê? Intersecção. Não confundam isso, certo? E tem que estar nos dois. Ou não, é uma ou outra. Entra todo mundo. E se ele colocar o e, barra ou... Não, aí não existe isso em lógica. Lógica não. E eventualmente nas escritas existe o e barra ou, né? Em lógica não, porque eles são conceitos diferentes, na verdade. Eu não posso trabalhar uma ideia e a outra ao mesmo tempo. Turma, então isso é muito importante. Agora tem uma outra coisa que eu preciso que vocês compreendam aqui, que vai aparecer daqui a pouco em algumas questões. Estão vendo as pessoas todas marcadas aqui? Eu quero saber quantas pessoas não utilizam a marca X. Quantas não utilizam a marca X? 8. Vamos tentar enxergar. Onde é que está a marca X? Marca X não está aqui? Eu quero saber quantos não utilizam. Se eles não utilizam, eles podem estar aqui? Não. Não. Então são quantos, gente? 2, 3. 3, gente. E aquele 1 lá? De novo, entendem isso? É comum. E é isso que eu quero que a gente esclareça. Esse 2 aqui, ele não usa a marca X, porque ele só usa o que? A, Y. E esse 1 aqui de fora, ele não usa nem X, nem... Mas a gente normalmente escapa desse 1 aqui. Então tomem cuidado. De novo, quantos não usam a marca X, gente? 3. Quantos não usam a marca Y? 6. Aqueles 5 que só usam a X e mais esse 1 que utiliza outras marcas. Não podemos esquecer disso. Então. Visível? Beleza? Então agora a gente vai adiante. Agora vamos começar a resolver algumas mais interessantes. Eu quero que a gente veja a número 6. Vamos dar uma olhadinha na 6. Agora o grau de dificuldade é um pouquinho maior, gente. Não com relação aos números. A dificuldade, a gente vai ver aí, é para justamente a interpretação. Interpretar e saber onde colocar cada uma das informações. Deixa eu ir vendo com vocês aqui. Nós temos aí duas variáveis, né? 2 conjuntos. Crianças que conheciam esse parque sonho e crianças que já haviam andado de quê? Deixa eu ver. Montanha-russa. É isso? Montanha-russa, parque sonho. Beleza. Temos 2 conjuntos, portanto, aqui. Montanha-russa, parque sonho, retângulo aqui fora. E o número é justamente que a banca pergunta. Quantas crianças a professora levou? Acompanhem comigo aqui, por favor. Eu faço essa e aí a gente tem uma outra semelhante a essa para vocês treinarem e entenderem bem. Acompanhem o seguinte aqui. Eu quero que a gente observe que quando nós temos uma informação, ela pode ser excludente ou não. E aí nós temos que tomar cuidado com isso.
Cuidem uma coisa aqui, por favor. Olhando para esse nosso desenho anterior aqui, se eu lhes perguntasse quantas pessoas utilizam a marca X e não utilizam a marca Y, tu não falaria 7, tu falaria quantos? Sim. Porque é o quê? Excludente, porque eu não posso contar a intersecção, certo? Então nós temos que tomar cuidado. Olhem para essa questão aqui. Inicialmente ele diz que são 16 crianças que conheciam o Parque Sonho, mas nunca haviam andado de quê, gente? De montanha-russa. Então vamos entender uma coisa. Se a banca tivesse assim, 16 crianças já conheciam o Parque Sonho, eu botaria esse 16 aqui em cima, porque eu poderia ter algumas crianças que, ainda que eu botei montanha-russa primeiro, deixa eu trocar a sua ordem aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Primeiro é Parque Sonho, para ficar na mesma ordem daqui. E aqui é montanha-russa. Gente, então, vejam, 16 conheciam o Parque Sonho. Eu pensaria nessas 16, mas algumas entre as 16 poderiam estar aqui, porque a banca não teria dito nada nesse sentido. No entanto, ela me diz assim, 16 já conheciam o Parque Sonho, mas nunca haviam andado de quê? De montanha-russa. Então esse 16 não é um número aqui em cima, ele já é um número aqui do meio, definitivo. Vocês percebem isso? O 16, ele está aqui, mas entre os 16 ninguém vai estar aqui, porque a banca foi clara. Esses 16 conhecem o Parque Sonho, mas nunca andaram de montanha-russa. Entenderam o excludente? Beleza. Qual é a segunda informação agora? 6, eu parafraseei um pouquinho aqui. 6 já andaram de montanha-russa, mas nunca tinham ido onde? No Parque Sonho. Então o 6 é só montanha-russa. Eu vou botar lá em cima ou já é aqui no meio, gente? No meio. Professor, me diz uma coisa. Por que tu não procurou a informação inicial aqui? Porque nesse modelo é diferente, gente. Já não teria, a gente não entenderia claramente essa informação, certo? Por isso que eu comecei desse jeito. Fechou até aqui? Agora reparem um detalhe aqui. Eu quero que tu entendas uma coisa. Para essas questões com dois conjuntos, eu vou ter sempre uma quantidade aqui, outra ali, outra aqui, e o somatório disso é o meu universo. Sempre assim. Então reparem uma coisa agora aqui. A banca me diz que, ao todo, são quantas crianças que já andaram de montanha-russa? 20. Nós já temos quantas apontadas ali? 6. Faltam quantas outras? 14. A pergunta é, aonde que eu vou botar essas 14? Ponderem comigo. Ah, professor, eu vou botar aqui, na montanha-russa. Só que se eu botar ela aqui junto, aí eu teria 20. Seria um contraponto em relação a essa informação anterior. Concordam que ali só tem que ter quantos? 6. Mas ao todo tem que ter 20. Eu tenho que ter um espaço ainda para a montanha-russa para poder fechar os 20. Aonde que é o espaço da montanha-russa, gente? É aqui. Quanto é que vai aqui, portanto? 14. Como assim, professor? Mas essas 14 também conhecem o Parque Sonho? Sim, eu acabei de concluir isso agora. Porque eu tenho que ter 20 aqui que conhecem a montanha-russa. Estão me entendendo? Gente, se ela tivesse trocado a ordem, talvez já ficaria mais fácil. Vamos supor, ela me disse, 20 conhecem a montanha-russa, 6 conhecem a montanha-russa, mas nunca foram no Parque Sonho. Então, talvez isso corroboraria com a ideia de que tem que ser 14 ali. Fui claro aqui, gente? Entenderam? Beleza, então tem que ter 14, tem que ter 20, fechou. Só para vocês terem anotadinho, então 20 menos 6 igual a 14, para saber de onde saiu aquele 14. Qual é a última informação agora, gente? Ao todo, 18 nunca haviam ido ao Parque Sonho. Então me ajudem agora aqui, por favor. Essas crianças já tinham ido no Parque Sonho? Já. Visualizam isso? Estas? Já tinham ido no Parque Sonho. Estou falando de Parque Sonho. Essas 6? Não. Estas 6 não. Porque essas 6 era só o que, gente? Só conheciam montanha-russa. Não importa se a montanha-russa era no Parque Sonho ou não. A ideia é que é a seguinte, eu tenho 6, mas no todo são quantas? 18. Quantas que estão faltando, gente? 12. Eu tenho que ter 12 crianças para lançar no meu diagrama crianças que não conhecem o que, gente? O Parque Sonho. Aonde que é o espaço que é fora do Parque Sonho? É aqui e onde mais? Aqui. E aqui. Eu tenho que ter quantos ao todo? Não é 18? Se eu tirar aqueles 6, faltam quantas outras? Aonde que vão essas 12, gente? Aqui fora. Porque são crianças que não conhecem o Parque Sonho, mas também não andaram de montanha-russa. Mas eu tenho as 18 aqui. Estão vendo? Ó? As 18 estão fora do Parque Sonho. Então, gente, esse já é um grau de dificuldade um pouquinho maior. Mas a gente vai treinar uma outra agora. Ficou alguma
alguma dúvida? Senão eu explico de novo. Acho que é importante esclarecer bem isso. Agora é só fazer o somatório e a gente tem o total de crianças, então, que a professora levou lá. Vamos ver aqui então, dá 30, 36, 48. Gente, eu dou um minutinho agora, terminem de copiar essa e aí vejam a 7. A 7 é semelhante a esta. Mesma estrutura para você fixar. Para a questão 7, então, dois conjuntos, futebol e vôlei. Tome bastante cuidado, gente, na informação. Se a informação for excludente, tu não podes esquecer que ela já é uma informação definitiva. Não tem que subtrair de intersecção. Vamos dar uma olhadinha? Turma, em uma classe, há 20 alunos que praticam futebol, mas não praticam vôlei. Aonde que eu vou botar esses 20? Vai lá em cima ou já é definitivo aqui? Já é definitivo. Por que é definitivo? Porque ela esclarece, mas não praticam. Então vejam, gente, reparem, se a banca tivesse dito assim, há 20 alunos que praticam futebol, eu pensaria no número aqui em cima, porque alguns entre os 20 vão estar aqui, outros vão estar aqui. Agora, no momento que ela me diz assim, 20 praticam futebol, circulem ali o mas não praticam vôlei. Então eu tenho 20 pessoas que praticam, em outras palavras, praticam o que, gente? Só futebol. Percebem? Entendem a diferença? Ok? 20. O que mais que nós temos aí? 8 praticam vôlei, mas não futebol. Da mesma forma, aqui quantos que eu tenho? 8. Definitivo já esse número, certo? Até aqui? 8. Os números aqui na parte central já são definitivos. O que a banca me diz agora, gente? Quarta linha. O total dos que praticam vôlei é quanto? Então tem que ter 15 que praticam vôlei. Os domínios do vôlei, o espaço do vôlei... Gente, vejam. O espaço do vôlei não é isso aqui? Isso aqui é vôlei. Tem que ter quantos ao todo aqui? 15. Já tem quantos ali? 8. Faltam quantos outros? Eu posso colocar esses 7 junto com os 8 aqui, alterar esse número aqui para 15? Não. Aonde é que vão? É aqui. Esses 7 também praticam futebol. Certo isso? Não há outra alternativa. Por quê? Porque se eu inventasse, professor, mas por que eu não posso botar esses outros 7 aqui? Repare, porque aí, gente, eu teria 15 pessoas que praticam vôlei, mas não praticam futebol. E não é verdade. As que praticam vôlei, mas não praticam futebol, são apenas quantas? 8. Mas tem que ter 15 que praticam vôlei. Então eu tenho que ter outras 7 que também praticam o quê? Futebol. Tem que ter. Certo? Essa é a ideia. Beleza. O que mais? O que a banca me diz ainda? Que 17 não praticam futebol. Gente, tem que ter 17 que não praticam futebol. Aonde que está o pessoal que não pratica futebol? Me ajudem lá. Os 8, só vôlei, mas não são só 8, são 17. Faltam quantos outros? E aonde vão esses 9? Perfeito, beleza. Esses 9 não praticam nem futebol, nem vôlei. Ficou claro isso?
Beleza, só somar tudo agora aqui. A questão era bem análoga à outra lá. Então 35, 44 pessoas é o total. Muito bem. Gente, me diga uma coisa olhando para cá. Quantas pessoas não praticam vôlei? 29. Quantas não praticam vôlei? 29. Enxergam? 29? Sim, as que não praticam vôlei, 29. Quais as 29? Estas 20 que praticam o quê? Futebol. Só futebol. E essas outras 9 que não praticam o quê? Vôlei. Ah, mas elas também não praticam futebol. Não importa, não praticam vôlei. 29. Então a gente tem que enxergar isso. Beleza? Vamos agora a algumas questões com 3 conjuntos. Vamos lá. Questões com 3 agora. Quero que a gente veja a número 10. Vamos dando uma olhadinha na 10. Na 10 agora serão 3 conjuntos. Mais que 3 é bastante improvável, gente. Rarissimamente apareceram questões com mais do que 3. Então 3 é o máximo, mas aparece assim. Então é importante que a gente saiba fazer. Vamos ver. Nós temos graduados em Direito, graduados em Arquitetura, graduados em Estatística. E aí depois ele vai juntando 2 a 2, Direito e Estatística, Direito e Arquitetura. Ok. Então vamos lá, 3 conjuntos. Turma, coisa muito importante. Nós temos que ter uma intersecção entre esses 3 conjuntos. Então não adianta tu fazer isso. Fica visível? Não resolve, né? Porque essa intersecção é entre esses 2 e essa é entre esses 2. Não, tu precisas ter uma intersecção entre os 3. E aí funciona assim. Faz o teu desenho aqui, para o desenho ficar mais certinho, dá uma virada no teu caderno para que tu faça essa escrita no mesmo sentido. Ou então eu venho ali e faço aqui, tipo assim, que aí vai ficar certinho, sabe? Porque é importante, gente, esse desenho. Senão daqui a pouco eu faço de um jeito, olha, imagina, olha o espacinho que ficou aqui, fica muito confuso, né? Para eu poder colocar os elementos. Então tem que ser desse jeito. Então a minha sugestão é essa. Faz assim primeiro, vira o teu caderno para esse daqui ficar, olha lá, ó, aí fica certinho o teu desenho. Essa é a sugestão aí. Muito bem. Além disso, o retângulo aqui, agora ficou um quadrado. Administração. Não, é direito. Direito primeiro? Ok, peraí, deixa eu só então anotar. A ordem é indiferente, mas vamos botar na ordem que a gente vinha colocando, né? Direito, Arquitetura e Estatística. Muito bem, ok. Muito bem. Turma, uma coisa importante agora aqui, eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando a gente resolve questões que são com 2 conjuntos, tem 2 modelos diferentes. Tem aquele que a gente já tem a intersecção e tem aquele em que a gente não tem a intersecção, certo? Quando for 3, invariavelmente, vocês sempre vão procurar esta informação aqui. Ou seja, eu preciso partir da intersecção mais ampla. São aqueles que foram graduados em Direito, Arquitetura e Estatística. Tem que estar no texto de vocês. Normalmente é bem no final do parágrafo. As bancas seguem essa mesma ordem de escrita. Pode variar, mas normalmente é. Então vamos dar uma olhadinha. Quantos são os que passaram em Direito, Arquitetura e Estatística? 3. Visualizam lá bem no final? 3. Então olhem aqui, por favor. Esses 3 aqui passaram em Direito, passaram em Arquitetura, passaram em Estatística. Certinho? Agora é o seguinte, não adianta eu chegar nas minhas informações individuais. Lá no início ela diz assim, 15 graduados em Direito, mas observem bem aqui, para eu compor o Direito, eu tenho 4 parciais aqui, estão vendo? Então não adianta eu querer, eu sei que é 15, até posso tirar aqueles 3, mas os outros 12 estariam diluídos aqui, aqui e aqui, não dá para resolver. Então eu preciso agora informação 2 a 2. Vamos lá, onde é que nós temos 2 a 2 aí? Me ajudem lá.
Direito e estatística e Terceira linha, né? 5 graduados em quê, gente? E aí atentem uma coisa aqui. Gente, quando ela diz que 5 são graduados em Direito e Estatística, entendam o seguinte, ela não está dizendo que é excludente. Não é só Direito e Estatística. Então nós temos que pensar na intersecção. Como é que funciona isso? Olhem para cá, por favor. Onde é que é a parte comum do Direito e da Estatística? Vou apagar só para você visualizar um pouquinho melhor aqui. Estão vendo aqui? Direito e Estatística. Isso aqui é a parte comum entre os dois. Tem que ter quantos aqui, gente? Tem que ter? Olhem aí para mim, são 5? 5. Mas me diga uma coisa, e aqueles 3 já não estão inseridos aí? Então aqui eu não vou botar 5, aqui eu vou botar quanto? 2. Por quê, gente? Porque estes 3 já estão inseridos entre aqueles que passaram em Direito e Estatística, ainda que eles também tenham passado em Arquitetura. Agora, se a banca tivesse dito assim, 5 somente em Direito e Estatística, o que mudaria, gente? O que mudaria é que eu não poderia tirar aqueles 3. Porque afinal isso aqui, o 5 é somente, estão me entendendo? Então seria quanto aqui? Seria 5. Ficou claro porque o somente? Mas não é. Como não tem o somente aqui, então 5 passaram em Direito e Estatística. Eu vou subtrair aqueles 3, aqui serão, portanto, outros 2. Agora vamos para outra informação 2 a 2 aí. O que nós temos? 8, Direito e Arquitetura. Professor, é muito confuso para mim, como é que eu vou enxergar isso? Vou dar uma dica fácil. Direito e Arquitetura. Estão vendo aqui, gente? Direito, Arquitetura. Onde é que é a metade aqui do Direito e Arquitetura? Não é por aqui? Tu pensa nessa reta aqui, ó. É nesse espaço aqui, o 2 é claro que está fora, porque o 2 é Direito e Estatística. Então é aqui que nós temos que ter 8. Mas já temos quantos aqui, gente? Então quantos que eu vou botar aqui? 5. Estão me entendendo, gente? Certo? Direito e Arquitetura. É esse meio aqui. Tem que ter 8. Tiro aqueles 3, eu tenho 5. Qual é a outra informação agora? 4 em Arquitetura e Estatística. Vamos lá, então. Arquitetura e Estatística. Onde é que está a metade aqui? Está por aqui. Que reta que é essa daqui? Estão vendo aqui? Sim. Tem que ter quantos aqui mesmo? 4. Mas aqueles 3, eu não vou descontar? Vou. Serão quantos aqui? 1. Estão entendendo, minha gente? Beleza. Muito bem. Então é um pouquinho mais trabalhosa nessas questões com 3 conjuntos. Agora, nós podemos ir às informações individuais. São quantos que foram aprovados em Direito? Acho que bem no início. 15. Então aqui comigo. Qual é a parte do Direito aqui? É todo esse pedaço aqui. Beleza? Já tem quanto aqui? 5 mais 3 dá 8. 8 mais 2 dá 10. Faltam quantos para 15? 5. O que são esses 5 aqui, gente, a propósito? Que eu acabei de marcar. Somente Direito. São aqueles que passaram só em Direito. Beleza. Arquitetura tem quantos? 12? Então me ajudem aqui. A arquitetura não é esse espaço todo aqui? Já temos quantos aqui? 5, 8, 9. Faltam quantos outros? 3. Ainda bem que pelo menos os números são pequenos aqui, né? Mas, gente, não espere assim questões com números tão pequenos. Essa daí é uma questão de banca, mas o normal aqui é números, além desse grau de dificuldade de visualizar, é muito normal números complicados, que cada um deles tu vai ter que botar no papel e fazer a continha de... Ninguém merece, é bem assim, ok? Beleza. Estatísticas são quantos? 11? Já temos quantos aqui? 6. Então faltam quantos outros? 5. Muito bem. Então a gente conseguiu estratificar. Me diga uma coisa. A banca traz menção sobre essa informação aqui, o total? Não me deu o total. E, naturalmente, que se eu não tiver o total, eu não consigo descobrir aqui também. Mas vocês vão observar que não há necessidade. Para o que a banca me perguntar, certamente ela me deu o respaldo para eu poder resolver. Então, se ela não me deu isso aqui nem isso aqui, vamos ver o que ela perguntou. Certamente tem que ser algo que eu saiba resolver. O que
que ela quer saber? Haverá quantas pessoas graduadas somente em Direito? São quantas, gente, somente em Direito? São 5. Então, reparem que, ainda que eu não tivesse essa informação, não consegui concluir essa, para o que ela me perguntou, eu tinha respaldo para poder resolver. Então, 5 é a resposta. Sim. Só arquitetura seria 3. Exatamente. Só estatística 5. É isso aí. Me diga uma coisa, olhando para o desenho agora, e é importante, pessoal, a gente tem que entender o gráfico aqui. Eu vou falar e vocês olhem, os números são pequenos. Quantos que passaram em Direito e Arquitetura? Não olhando para a lista, olhando para cá. 8. Direito e Arquitetura. Onde é que é Direito e Arquitetura? Seria 10, 13. Quantos que passaram em Direito e Arquitetura? Vamos entender uma coisa. Gente, quando eu falo Direito e Arquitetura, não é eu somar. Não é Direito mais. O que é a ideia do Direito e Arquitetura? O E é a ideia do que é comum. Uma coisa e outra. Então é quanto aqui? 8. E esses 3? Gente, pensa na parte comum do Direito e Arquitetura. Olhem para cá, por favor. Onde é que está Direito e Arquitetura? Direito e Arquitetura. Tem quantos aqui? 8. Mas não daria para ser 5 mais 3? Oi? Não daria para ser 5 de lá mais 3 dali? Isso é uma mera coincidência. Claro que não. Não é? Não é. Vamos ver uma coisa? Se fosse assim, daria certo também estatística e arquitetura. Estatística e arquitetura. Quantos, gente? 4. 5 mais 3 dá quanto? 8. No entanto, são quantos aqui? 4. Arquitetura e estatística. Então eu tenho que enxergar o desenho, gente. Cuide uma coisa assim. Eu quero saber a arquitetura e estatística. Eu me concentro, a arquitetura está aqui, estatística está aqui. Aonde que é a parte comum para os dois? Está aqui, ó. Arquitetura e estatística, a parte comum para os dois. 4, portanto. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque é isso, gente, que faz com que a gente erre essas questões. Eu sei que é difícil, mas se não entender, eu explico de novo. Mas vocês têm que entender essa ideia ali, de enxergar. Agora, deixa eu lhes perguntar uma coisa. Quantos passaram apenas em Direito e Estatística? Apenas em Direito e Estatística. Só em Direito e Estatística, quantos? Eu vou pensar em Direito e Estatística, mas eu falei só em Direito e Estatística. Aqueles 3 lá, passaram em quê? Direito e Estatística e o quê? E eu quero só em Direito e Estatística. 2. Estão entendendo? O excludente, o somente, só. Esses 3 não contam porque eles também passaram em quê? Arquitetura. Então esse é o cuidado que eu tenho que ter. Último, quem aqui, gente, só passou em apenas uma disciplina? Apenas uma disciplina. Quantos? Eu preciso das pessoas que passarem apenas uma. Esses 5 passarem apenas uma? Sim. Passaram só em Direito? Esses outros 5 passaram só em quê? Então eles passaram em apenas uma. E aqueles 3 lá? 13. Também passaram em apenas uma. Gente, quando a gente fala o apenas uma, não quer dizer que eu tenho que direcionar para apenas uma, não é isso? É o pessoal que passou numa disciplina só. Esses 5 não passaram numa só? Esses outros 3 não passaram em uma só? Ainda que não seja a mesma, mas eles passaram em uma só. Estão me entendendo? Beleza? Vamos mais aqui, vamos adiante. Sei que é um assunto mais chatinho, mas a gente precisa se familiarizar bem com isso. Que a grande sacada da teoria de conjuntos, eu lhes falava, é a interpretação mesmo, é o português. Sim. A interrogação é pelo seguinte, eu comentava que a banca não me deu essa informação, e aí, não tendo essa informação, eu não conseguiria descobrir isso aqui. Isso aqui seria a diferença entre todos aqueles e a totalidade. Mas, de qualquer modo, ainda que eu não tivesse essa informação e não pudesse concluir aquela, porque a banca me perguntou, ela me deu o respaldo. Entende? Então, nem sempre haverá a informação total. Muito bem, gente. Seguindo. Vamos, então, para a questão 16 agora. Vamos dar uma olhadinha juntos. O que
a banca me diz aqui? Numa comunidade constituída de 1.800 pessoas, há 3 programas de TV favoritos. Temos esporte, novela e humorismo. A tabela abaixo indica quantas pessoas assistem a esses programas. Então, gente, é uma raridade, mas a banca aqui dignou-se a colocar tudo numa tabelinha. Não é muito comum, não. Comum é tudo no texto ali, que dá mais trabalho pra gente. Mas aqui veio mais organizadinho. Então vamos lá. Quantos conjuntos aqui, gente? 3. Temos que ter um para programas de esporte, um para novela e o outro para programas de humorismo. Então, novela, esporte, humorismo, humor. Temos o nosso universo aí? Sim, 1.800 pessoas. Maravilha. Nós vamos buscar, para essas de 3 conjuntos, sempre vamos buscar a intersecção mais ampla. São quantas as pessoas que assistem a todos esses tipos de programa mesmo? Bem lá abaixo temos 100. Tranquilo, minha gente? 100 pessoas assistem esporte, novela e humor. Gostam de tudo na TV. Agora 2 a 2. Eu vou vir de baixo para cima. Esporte e humor são quantos? 180. Então, gente, esporte e humor. Como é que eu vejo? Esporte está aqui, humor está aqui. Na metade, é aqui. Enxergam aqui? Tem que ter quantos aqui? 180. Mas aqueles 100 não estão inseridos? Sim. Então eu vou botar quantos aqui? 80. Visível? Agora, cuide uma coisa. Se a resposta, se a informação fosse 18 assistem só esporte e humor. Desculpem, 180. Me ajudem aqui, por favor. Gente, aonde que é a parte para só esporte e humor? É tudo isso aqui? Não, aí é só esse pedaço aqui. Eu teria quantos, portanto? 180. Por ser excludente. Entenderam? Só que não é. Ela não diz que é só. É esporte e humor. Então entra aqueles 100 que também assistem novela. Portanto, eu vou subtrair e aqui são 80. Certo? Tomem cuidado, então, quando apareceu somente. Beleza. Novela e humor, 800. Onde é que é novela e humor? Novela, humor, aqui tem que ter quantos? 800. Vou botar quantos aqui? 700. Isto. Porque aqueles 100 também estão... Os 100 estão em todas, né? Muito bem. Esporte e novela, são quantos? 220? Vamos lá, então. Esporte, novela... 120. Agora as informações individuais. Esporte são quantos? 400? Vamos contando aqui comigo. Então, gente, isso. Esporte aonde? Não é isso aqui? É, né? Beleza. Tem quantos aqui? 120, 220, 300. Faltam quantos? 100. Então, onde que vão esses 100? Aqui. O que são essas 100 pessoas aqui, gente, a propósito? São pessoas que assistem ao quê? Somente esporte. Somente esporte. Acabei não botando bem na ordem, né? Era esporte primeiro, mas é indiferente as posições aqui, gente. O importante é tu ir dispondo cada coisa no seu lugar, mas a ordem com que eu costumo colocar em ordem, mas nesse caso eu pulei aqui sem querer. Novela tem quantos? 1.220. Então vamos lá. Se tu não conseguir fazer de cabeça, a gente bota no papel. Mas essa daqui também tá fácil. Quer dizer, para mim está fácil, né? Aqui dá quanto? 800, 920, 1020, 1120, 1220. Faltam quantos aqui? 300. Não sei fazer assim, então 1220 menos esse somatório ali que era de 920. Ok? Então, beleza. Humor são quantos? 1080. Então vamos lá. Acho que tá fácil também. Aqui, gente, quanto que já tem aqui? 700. 880. Quantos para 1080? 200? Maravilha. Então, a gente conseguiu concluir. Preenchemos tudo, só faltou aqui. Vamos ver a pergunta. Qual era a pergunta? Através desses dados, verifica-se o número de pessoas da comunidade que não assistem a nenhum dos 3 programas.
Como é que eu posso descobrir quantos não assistem a nenhum? Eu vou somar tudo isso aqui, que é o pessoal que assiste a algum programa, não é? E vou diminuir do que, gente? Beleza. Gente, para fazer essa soma eu vou dar uma sugestão. Reparem que são 7 parcelas aqui para somar, né? Só que eu posso me concentrar, por exemplo, na novela. Dê uma olhadinha na tabela aí. Quanto que é a novela? O total da novela? 1.220. Gente, então reparem, por que eu vou somar de novo se eu já fiz uma conta antes? Isso aqui é 1.220. Concordam comigo? Então, 1.220, 1.300, 1.400, 1.600. Faltam quantos aqui? 200. Pronto, tá lá então. Então, tu escolhe um deles, porque não tem por que tu somar tudo de novo, tu já fizeste antes para poder concluir aquela outra quantia. Então, parte de um deles para ganhar um pouquinho de tempo. Beleza. Que tal até aqui? Tá indo? Então agora, que horas são? 10h30? Tá na hora das tops. Vamos fazer as tops, as mais legais. Só que você está parando ali na 4. Digo sim. 4? Ah, terrível. A minha também tá apagada. Agora o veneno veio para mim. Deixa eu ver. Não, acho que eu sei, sim. Em uma pesquisa foram entrevistadas 100 telespectadores. 60 assistiam a televisão à noite. É 4. Está bem apagado mesmo. Foram entrevistados 100 telespectadores. 60 assistiam a televisão à noite. E 50 assistiam a televisão de dia. Quantos assistiam a televisão de dia e de noite? Mas aí, enfim, ficam para casa várias outras aí. Agora a gente vai ver as tops, então. Muito bem. O que é a top aqui? Vamos dar uma olhadinha na número 9. Vamos dar uma olhadinha na 9. Não, e quando eu falo top, não é, gente, não é nada tão complicado. Talvez tenha um pouquinho, a interpretação complique um pouquinho, mas não é tanta coisa assim. Vamos dar uma olhadinha na 9. Vamos lendo. Diz assim, um funcionário digitou 3 relatórios, R1, R2, R3, então assim que ele nomeou os relatórios, relatório 1, enfim, 2, 3, que serão reproduzidos. Como os relatórios possuem páginas em comum, visando diminuir os gastos com cópias, foram comparados e verificou-se que... Beleza, então aqui nós temos 3 conjuntos, né? Um deles para mostrar o relatório 1, o relatório 2 e o relatório 3, é isso? Deixa eu fazer bem amplo aqui o desenho, porque eu preciso que vocês enxerguem bem isso aqui. Teria que ter uma escada aqui para fazer bem certo. Ficou bom. Não ficou bom, mas é o que eu tenho. Um pouquinho maior só. Excelente. R1, R2, R3. Muito bem. Não temos o total aqui fora para essa questão. Turma, como a questão é de 3 diagramas, nós temos que partir dessa informação aqui. A intersecção mais ampla. A gente precisa saber quantos entre esses relatórios, quantas páginas são comuns para os 3 aqui. Vamos tentar achar essa informação. Ele começa dizendo que o R1, o R2 e o R3 têm respectivamente tanto. Tá, mas aí não adianta, é a informação de cada um deles. O R1 e o R2 têm 10 páginas em comum. Serve pra gente? Não dá, né? Porque cuida uma coisa aqui. Aonde que é a parte comum do R1 e do R2, gente? O R1 e o R2 é esse espaço todo aqui. Tem que ter 10. O problema é que eu não sei quantos ali e quantos aqui. Não dá. Da onde que eu vou partir, vamos ver? Da R2 e R3. Da última informação. Reparem, vamos entender? Gente, olhem aqui. R2 e R3 tem 6 páginas em comum. Então eu quero que vocês vejam uma coisa aqui. Atentem aqui, por favor. O R2 e o R3, eu vou tirar esse risco aqui para a gente enxergar mais claramente.
Olhem para cá. Estão vendo aqui o R2 e o R3? Não é esse espaço comum aqui? Tem que ter quantas páginas ao todo aqui? 6. Só que olha o que ela me diz agora. Das quais 4 também fazem parte de quem? Do R1. Então, destas 6, eu tenho que ter uma parte aqui, outra parte aqui. Onde é que vão essas 4 que fazem parte do R1 também? É aqui ou é aqui, gente? É aqui no meio. E aqui vão ser quantas? 6? Não. São quantas? 2. Porque eu tenho que ter as 6, das quais 4 também fazem parte de quem, gente? Do R1. Pronto. Está lá. Conseguimos fazer. Entenderam, gente? Tem que ter 6? Sim. Só que destas 6, 4 também fazem parte do R1, 2, portanto, não fazem. Agora a gente consegue concluir, então. Vamos seguindo. R1 e R2 tem 10. Então aqui R1 e R2 tem 10. Vou botar quantas aqui, gente? 6. Porque aquelas 4 já estão inseridas. O R1 e o R3 tem 8. Está bem apagadinho ali, é 8. R1 e R3 tem 8. Já temos quantos aqui? 4. Quantos que eu vou ter aqui? 4. Ok? Agora vamos para as informações individuais. O R1 tem quantas? 40? Então vamos lá, vamos contar aqui. Uma dica para a gente fazer contas, que pode facilitar, gente. Nós temos 40 e temos que diminuir isso aqui, não é? Então pensa uma coisa, você diminuir tudo de uma vez só. Isso aqui dá quanto? 40 menos 10 dá quanto? 30. Falta tirar quanto? Dá quanto? 26. Eu posso fazer assim. Eu posso ir subtraindo aos pedacinhos. Tudo facilita para a gente. O R2 tem quantas? 35. O R2 está aqui. É isso? Então vamos lá. 35. Se eu tirar 10, cai para quanto? 25. Tiro mais 2, cai para 23. Então algumas sugestões aí para a gente. E isso está ao alcance de todos, gente. Todos a gente consegue, porque isso aí é mental. A gente consegue fazer essas continhas com números relativamente pequenos. E o R3 tem quanto? Quanto? 30. 20. Sim, 30 ao todo, é isso? Aqui já tem quantos? 10. Ah, ficou fácil então. Então aqui são quantos? 20. Eu quero chamar atenção para um detalhe. Pelo contexto em si, eu tenho acesso a essa informação aqui? Não. Não tem e não me interessa. Não é que não me interessa. A ideia aí, vocês lembram, gente? Que ele digitou os relatórios e aí ele queria ver quais as páginas em comum, para ele não precisar reproduzir tanto, né? Então, a pergunta da banca agora é o quê? O que ela quer saber? Quantas originais? Gente, qual é a ideia de originais aqui? Quais são as originais para ele reproduzir? As que não tem nenhuma em comum. As que não tem nenhuma em comum. Quais são as que não tem nenhuma em comum, gente? As 26, as 23 e as 20. Essas são as originais. Pode ficar meio confuso, né? Isso aqui não é original? Não, porque isso aqui tem nos dois. Entendem? Porque a ideia não era diminuir gastos, gente. Então, o que ele vai precisar reproduzir aqui são quais? Aquelas que, de fato, só tem uma. Desse daqui ele pegaria. Algo nesse sentido. Mas ainda assim é uma questão meio controversa, né? Bom, de qualquer modo, se tu somar tudo isso aqui, gente, que supostamente se poderia pensar como originais, dá 85. E aí vocês vão ver que não tem entre as alternativas o 85. Se tivesse, caberia recurso, certamente. Ok? Mas como não tem, então realmente é o 60. Quanto que dá? 69? Então é 26 mais 23 mais 20. 69. Letra B. Tá meio apagadinha ali, né? Beleza. Vamos mais uma, gente? Sim. Ok. Então vamos lá. Agora fizemos essa. Eu quero que a gente veja a número 5. Vamos dar uma olhadinha na 5. Oi. Geralmente eles são ficando nos versículos mesmo, né? Eu diria
assim, é meio a meio. Tu vais encontrar, em qualquer banca isso, tu vais encontrar questões com 2, a maioria ainda é com 2, mas eventualmente com 3. Mas não é incomum aparecer com 3, é bem comum aparecer. Mas ainda assim com 2 é o que mais aparece. Vamos fazer juntos aqui então. Quais são as variáveis aí, minha gente? Matemática, história e desenho. História, desenho. Temos ali 30. Sim. Ah, não, pode ser. Sim. Isso é treino. Tu vai treinando para entender onde é a parte comum. Entre esses dois está aqui, esses dois está ali, né? Mas muito importante aquela coisa do só, né? O excludente. Aqui está nos Aí é para os 3. Aqui está nos 2. Aqui está só nesses 2, aqui está só nesses 2 e aqui está só nesses 2. Eu não estou fazendo assim. Não, pode ser, é um bom recurso. Muito bem. Vamos ver então? Nós temos que buscar essa informação aqui, gente, é mais ampla. São quantos? 2? 2. 2 em matemática, história e desenho. Agora as informações 2 a 2. Vamos fazer quais aí? Vamos fazer de baixo para cima. É a última informação. 2 em matemática, história e desenho. Um pouco a informação anterior a essa diz que são 3 em história e desenho. Gente, 3 em história e desenho. Onde é que é a parte comum de história e desenho? História e desenho é aqui. São 3, mas eu vou tirar aqueles 2? Sim, porque não é excludente. Então aqui vai ser apenas 1. O que mais? 5 em matemática e desenho. 5 em matemática e desenho. Matemática, desenho. Aqui tem que ter 5. Tirando aqueles 2, teremos 3. O que mais? 7 em matemática e história. 7, matemática e história. Matemática e história, no meio aqui, 7. Tiraremos aqueles 2, vamos botar... Opa, não é 7. 7 se fosse o que, gente? Somente matemática e história. Mas não, como é matemática e história, contam aqueles 2 ali também. Então é 5. Agora os individuais. 17 em matemática. Agora já tem quantos em matemática aqui? Já tem 10. Faltam quantos ainda? 7. 10 em história. 8 aqui. Então aqui são 2. São quantos em desenho? 9. 9 em desenho. Já temos 6. Faltam outros 3. Muito bem. Essa questão, turma, ela é bem interessante para a gente treinar um pouquinho essa ideia, aquela ideia do quando é somente, quando é uma ou outra. Então a banca, a Carlos Chagas, ela traz aí agora 5 letras, V, W, X, Y e Z, e ela quer que a gente vá definindo essas quantidades, aí marca na resposta depois lá. E aí vamos entender o que é cada uma dessas. Me ajudem aqui a definir. V é o número de aprovados em pelo menos uma das 3. O que é a ideia do pelo menos uma? No mínimo uma. A partir de uma. Quem que eu conto então aqui? Me ajudem lá. Entram esses 7? Estes? Sim. Estes? Sim. Esses daqui passaram somente em uma, mas entre esse pessoal que passou em 2 também? Sim, porque é pelo menos, é no mínimo. E entram inclusive aqueles 2 que passaram em todas? Sim. Então tem que somar tudo isso aqui. Eu sugiro aqui matemática é 17. Então 17, 18, 20, 23. Então meu V representa 23.
Fechou, minha gente? Tranquilo? O V são aquelas que passaram em pelo menos uma das disciplinas. E é assim que a gente tem que entender. Pelo menos uma. Fechou, gente? Pelo menos uma. O que é o W? Agora o W é uma outra informação. O que é o W? É o número de aprovados em pelo menos duas. Agora eu quero pelo menos duas. Quem é que está fora que antes estava aqui, gente? Não entram aqueles 7, nem esses 2, nem aqueles 3. Por quê? Porque esses passaram em quê? Em apenas uma. Então, pelo menos duas vai ser quem? Vamos anotar do ladinho aqui, porque em casa depois vocês vão fixar bem. Entram esses 5 para pelo menos duas? Sim. Quem mais? Aqueles 3 ali? Sim. Esse 1 aqui? Sim. E quem mais? Aqueles 2 do centro, sim? Tá, mas não é duas? Não, é pelo menos duas. Então entram mais aqueles 2 ali. Portanto, aqui vai dar 11. Sim, mas pelo menos duas, falou? Pelo menos duas. Então por que entra um? Oi? Por que entra um? Porque esse 1 passou em duas? Ele Ele passou em história e desenho. Então ele passou em pelo menos duas. Fechou? Entendem? Pelo menos, a partir dali. Né? E o X, o que é, gente? em uma só. Olha essa fala que interessante. O número é de aprovados em uma e uma só das 3. Queremos o pessoal que passou em uma disciplina apenas. Quem aqui passou em uma apenas? Me ajudem lá. Aqueles 7 passaram só em quê, gente? Então eles passaram em apenas uma, somente uma. Quem mais? 3. Aqueles 3 passaram só em quê? Ah, então entra. Quem mais? 2. Aqueles 2 passaram só em história. Não entram mais aqui? Não, é o pessoal que passou em uma e somente uma. Quanto que dá aqui? 12. Para a gente que é concurseiro, que está fazendo isso, já está olhando as alternativas lá. Já dá para marcar até. Mas eu quero fazer, didaticamente é importante agora aqui. Mas tu já marcaria a tua resposta. Né? E a gente é concurseiro, não pode esquecer disso na prova. Certo, gente? Já daria para marcar. A gente fica com medinho, a gente tem aquela coisa do colégio, né? Que sempre foi pressionado a terminar as coisas. Concurso não é assim, gente. Concurso é marcar o X e feito. Vamos lá. O que é o Y? 2 e somente 2. 2 e somente 2. Me ajuda, me listem, por favor, o pessoal que passou em 2, somente 2. Aqueles 5 lá passaram só em 2? Em quais que eles passaram? Mas só em matemática e história. Conta. Quem mais? 3 matemática. Qual é o 3? Esse daqui? Matemática. Não, aquele lá, né? Porque os passaram só em quê? Matemática e desenho. E quem mais? E aquela uma criatura que só passou em quê, gente? Desenho e história. Mas não entram aqueles 2? Não, porque não é o quê? Pelo menos 2. É somente 2. Então quanto aqui, gente? 9. E o que é o Z? Ok, os que não passaram, hein? Ele não fala nenhuma, ele diz qualquer das 3. Como é que eu faço para descobrir? É só ver, o pessoal que passou em pelo menos uma eram quantos, gente? 3. São quantos ao todo? 30. Quantos, portanto, não passaram em qualquer uma delas? 7. Isso aí, beleza. Então essa questão ela é didática, ela é bem interessante. Por isso que eu mantenho ela na minha lista. Deixa eu ver como é que está o meu tempo. Ótimo, está muito bom. Eu quero que a gente veja agora a questão número 15. Vamos dar uma olhadinha na 15. 15 é bem legal. Bem bacana. O diz que é bem legal, dá. Mas é bem bacana. Mas não é a mais legal de todas. Vou vendo com vocês. Olha a 15, tá? A 15, o pessoal de casa está com a mesma lista aí. Faltou a lupa no material. Eu esqueci de trazer a lupa. Desculpem, gente. Mas diz assim.
Eu ia dizer que tem bons olhos, não, eu tenho bom óculos aqui, então tá. Uma prova era constituída de 2 problemas. Beleza? Quantos problemas? 2. 300 alunos acertaram somente um dos problemas. 260 acertaram o segundo. 100 acertaram os 2. E 210 erraram o primeiro. Quantos alunos fizeram a prova? Tá, vamos lá então. Quantas variáveis eu vou ter aqui? 2. Vamos chamar de quê? Problema 1, problema 2? Pode ser? Então vamos lá. Temos o P1. Temos o P2. Eram 2 problemas. E a banca quer saber quantos alunos estavam, em baile aqui para essa situação. Total de alunos. Gente, temos que ver qual é a informação que dá para a gente iniciar, hein? A gente tem essa informação aqui. Aqui dentro a gente vai colocar naturalmente que é os que acertaram, né? Aqui vão os que acertaram. A gente sabe quantos acertaram os 2 problemas? Sim, 100. 100? Então daí a gente parte. Olha lá. Reparem, gente, isso aqui é no momento que a professora entregou já as provas, eram 2 problemas, né? Então, se ela pedisse assim, levante a mão aí, quantos acertaram os 2 problemas? Quantos levantariam a mão? 100. 100 acertaram os 2 problemas. Beleza. O que mais que eu posso lançar? Que os 210 erraram o primeiro, né? Diminui ele do 100. Mas e aqui? É fora? Pode não ter acertado nenhum. Porque errar o primeiro não quer dizer que acertar só. Tem uns que não acertaram nenhum. Mas tem o 210 aí, não tem? Não, mas o 210 não, desculpe. Tá, mas os 300 é o quê? Não é os que acertaram só o problema 1, é os que acertaram apenas um dos. É diferente. E eu quero chamar a atenção porque isso é bastante comum. Gente, se a banca tivesse dito assim, 300 acertaram somente o problema 1. 300 aqui. Ela não disse isso, ela disse 300 acertaram somente um entre os problemas. Então, os 300 eu vou obter aonde? Com esse pessoal aqui que acertou só o problema 1 e mais quem? Mais o pessoal que acertou o quê? Só o 2. Aqui tem que dar 300. Mas eu não sei quantos ainda por hora. Agora, me diga uma coisa, não tem aqueles 260? O que são os 260? Que acertaram o P2, não é isso? Tá, mas me diga uma coisa, são 260, mas esses 100 não acertaram o P2? Sim. Então quantos aqui, gente? 160. Agora, reparem uma coisa, atentem lá. A banca me diz assim, 300 acertaram apenas um dos problemas. Não é isso, gente? Sim. A professora entregou as provas e pediu assim, levante a mão quem acertou só o problema 2. Quantos levantaram a mão? 160. Agora levantem a mão aqueles que acertaram só o problema 1. Seria esse povo daqui, que eu não sei quanto que é. Mas sei que somando isso dá quanto, gente? 300. O que eu faço para descobrir isso? 300 menos 160. Quanto é que é aqui, gente? 140. Estão entendendo, gente? Mais difícil essa, né? Não? Repara, tenta uma coisa aqui. Até aqui foi? Foi. Tá. Esses daqui acertaram quantos problemas? Um só. Um só, é. Só o problema 2. A professora, a banca diz assim, 300 acertaram somente um dos problemas. Então esses 160 fazem parte dos 300. E quem mais? Esse pessoal que vai aqui, que eu não sei quanto que é. Mas qual é o número que se eu somar com 160 dá 300? O que eu faço aqui? 300 menos 160. Vai ser quanto? 140. Então o que são 140, gente? São aqueles que acertaram somente qual o problema? Só um. Se eu juntar estes com aqueles outros que só acertaram os 2, eu vou ter quantos aqui, gente? 300 que acertaram somente um dos problemas. Ô, professor. Sim. O senhor falou ali que eu iria direto nos 210 que erraram o primeiro, né? Sim. E o senhor foi ali nos 260 que erraram o segundo. Não é que erraram, é que acertaram. Ah, tá. Acertaram, tá. É que de fato aquela informação é o erraram. Então, a gente vai deixar para agora. Mas ali nós estávamos trabalhando com a ideia do acertaram. Acertaram é os que vão aqui dentro. Certo? Repara agora. A última informação. 210 erraram o primeiro. Não é
é isso? Gente, olhando para cá, quantos que erraram o primeiro? São 160, porque só acertaram o quê? Mas não são só 160, são quantos ao todo? Estão faltando quantos, gente? Aonde que vão os 50? Aqui. Esses 50 não acertaram, na verdade, nenhum dos problemas. Tu me entendeste? Eles não acertaram. Então eu vou anotar aqui de novo para vocês, para entender de onde saiu os 140. 140 saiu do quê? Dos 300 menos aqueles 160 que eu já tinha. Então 140. Agora, da onde saiu os 50? Eram os 210 que erraram o primeiro, menos quais, gente? Aqueles 160 que eu já sei que erraram o primeiro, afinal eles só acertaram o segundo. Aqui vai dar quanto, portanto? 50. Então essa daqui é uma questão um pouquinho mais difícil, né? Mas vocês entenderam, gente? É importante ficar muito claro, porque depois vocês vão fazer em casa de novo e provavelmente surgirão as dúvidas, mas aí vocês vão lembrar da aula e vai clarear mais. Oi? O total agora tem que somar tudo isso aqui para ver. Quantos alunos que vai dar esse todo, gente? 450. Então uma turma grande aí, não é? São 450 alunos que fizeram essa prova. Oi? É um pouquinho mais complicado. Por isso que é muito importante, gente, que a gente tenha aquelas ideias muito claras, aquele movimento que eu fiz naquela hora, de trazer os numerozinhos e enxergar o que é só um, o que é só o outro, o que não é um, não é outro. Então, é muito importante treinar isso. Vamos fazer a última agora? Mas vocês estão muito bem, está ótimo. Pessoal de casa, espero que estejam acompanhando bastante. Já não vou nem falar curtindo, eu vou falar acompanhando. Vamos ver a 11 então? Com a 11 a gente encerra essa manhã tão agradável aqui. Vocês não esperavam que eu dissesse essa manhã odiosa, né? Então essa manhã é bem agradável. Enfim, eu amo, eu acho maravilhoso, mas eu sei, gente, eu sei que para a maioria isso aqui é a treva, é um horror, né? Eu sei. A treva também. Eu sei. Eu acho que é um vocabulário em terra, né? Mas como eu tenho preferência aqui. Vamos lá, vamos ver a 11. A 11 é uma questão de uma banca chamada FGV, Getúlio Vargas, que é uma chatinha, um pouquinho mais bem elaboradas as questões. Vamos lá, vamos enxergar as coisas. Um colégio oferece aos alunos a prática de um ou mais dos seguintes esportes: futebol, basquete e vôlei. Sabe-se que no atual semestre, e aí vem uma série de informações ali. A gente tem vôlei, tem basquete, tem futebol. Será que tem mais algum quarto esporte? Não, então são 3. Ok, mais que isso é bem improvável mesmo. Então vamos lá. Vou pôr na ordem então. Quais são mesmo? Futebol? Tá, na ordem que vocês definirem. Basquete, pode ser? Vôlei primeiro. Então, pela ordem ali, vôlei e basquete. Então aqui em cima, vôlei, basquete, temos ainda futebol. Beleza. Então a escola oferta essas práticas desses 3 esportes aí. E a pergunta da banca, vocês vão ver lá no final, é qual o total de alunos matriculados no semestre então. Então é o todo que a gente quer. Portanto, nós vamos ter que saber todas essas informações, inclusive aqui fora, para somar tudo e descobrir quantos alunos. Turma, nós temos que achar esta informação aqui. Onde será que estará? Vamos ver uma coisa, 20 alunos praticam vôlei e basquete. Vôlei e basquete, 20 tem que estar aqui. O problema é que eu não sei quanto aqui e quanto ali. 20, não dá. Estão me entendendo? Não fecha. Tem que ter uma informação que eu consiga partir. E aí, sem mais delongas, eu já li a questão, já li e reli, eu sei que é a última informação que ele traz aí. Vamos ver? Vamos entender? 45 alunos praticam o que, gente? Então aqui comigo, por favor. Onde que é a parte comum do futebol e basquete? Deixa eu apagar aqui para a gente enxergar mais claramente.
Futebol e basquete está onde? Futebol e basquete está aqui. Aqui tem que ter quantos? 45. Concordam? Tá, mas como é que esses 45 estão distribuídos ali? 30 entre os 45 não praticam vôlei. Gente, então aqui tem que ter 45, mas tem 30 que não pode estar aonde? Nesse pedaço mais da esquerda, porque aí pratica o que também? Então 30 entre os 45 não praticam vôlei. Portanto, onde é que vão estar os 30? Aqui. Estão me entendendo? E aqui os que praticam vôlei juntamente com os demais, serão quantos para fechar os 45? 15. Entendendo? Essa daí é a sacada. Mas ficou claro agora ali? 45 praticam futebol e basquete. 30 entre os 45 não jogam vôlei. Então os 30 vão estar aqui tem 15. Porque fecham, só que esses 15 praticam o que também? O vôlei. Esses 30 não. Os 30 praticam só o que? Futebol e basquete. Mas praticam vôlei e basquete, né? Oi? 15 praticam vôlei e basquete. É importante entender que os 15 aqui, além do futebol e do basquete e do futebol, eles jogam vôlei também. E a banca, ela disse o seguinte, ela disse que eram 45 que praticavam futebol e basquete. Então, juntando essas dois pedaços, que é futebol e basquete, vai dar os 45. Só que ela me diz que desses 45, 30 deles não praticavam o quê? Vôlei. Então eu não posso ter esses 30 nesse espaço, porque aqui também jogariam vôlei. Entende? Ora, mas se são 30 dos 45, tem quantos outros ainda, gente? 15. Esses outros 15 podem ir ali, portanto, contanto que esses 30 sejam aqueles que praticam futebol e basquete, mas não pratiquem vôlei. Eu vou ter os 45. Muito bem. E a partir daí, agora vamos lendo as informações e vamos concluir. A grande sacada é chegar aqui, conseguir enxergar esse meio. Agora fica mais fácil. Vamos lá. Primeira informação. 20 praticam vôlei e basquete. Aonde que é vôlei e basquete? É aqui. Tem que ter quantos mesmo? 15. É 20, né? Mas eu vou descontar aqueles 15? Sim. Então quantos aqui? 5. 60 alunos praticam futebol. Já dá para eu marcar o futebol aqui? Não dá, falta isso. E 65 basquete. O 65 até dá. Concordam? Porque eu já tenho ali todas as parciais, menos aquela do basquete. Tem que ter 65. Então vamos lá, me ajudem lá. 30, 45, 50. Falta quanto para 65? 15. Então aqui eu tenho 15. O que são esses 15 aqui, gente, a propósito? Só basquete. Só basquete, somente basquete. Aqueles lá, só basquete. O que mais que ela me diz? 21 não praticam nem futebol, nem vôlei. Vamos adiante, depois a gente volta aqui. Eu quero que a gente veja o 17 agora ali. O que são os 17? Futebol e vôlei. Vamos lá, 17 praticam futebol e vôlei. Aonde que é futebol e vôlei? Tem que ter quantos aqui? 2. Só 2, porque aqueles 15 já estão inseridos nos 17. Fechou, gente? Cuidem aquela informação agora que não aparece números. Ela diz assim, o número de alunos que praticam só futebol é idêntico ao número dos que praticam só o quê? Só vôlei. Mas aí a gente não tem ainda, né? Só futebol seria onde? Aqui. Só vôlei seria onde, gente? Aqui. Mas eu não tenho ainda esse número para dizer que é igual. Mas eu já posso fazer o futebol. A gente sabe quantos que eram no futebol, não sabia? Eram quantos que praticavam futebol? Então vamos contar aqui. Futebol tem que ter 60, é isso? Então vamos lá. 30, 45, 47. Se eu botar mais 10 dá 57. Para 60 são quantos aqui? 13. Então eu fiz a continha 60 menos aquele somatório. Turma, agora sim, o número dos que praticam voleibol, só futebol é idêntico aos que praticam só voleibol. São quantos os que praticam só futebol? 13. E aonde vai esse 13? Só vôlei. Beleza? Estamos matando a charada. Sim. Ali 21 alunos não praticam nem futebol nem vôlei. Vamos ver isso agora. É a última, acho que, informação. Gente, me ajudem aqui, por favor. Onde é que está o pessoal que não pratica nem futebol e nem vôlei? Que joga só basquete e não joga nenhum dos três.
Esses aqui não jogam. Concordam comigo? Nem futebol, nem vôlei? São 15. Mas a banca fala em quantos ao todo? Então tá faltando. Quantos? 6. Aonde que eu vou botar? Pode ser junto aqui com os 15? Aonde, gente? Aqui. Como assim, professor? Quer dizer que esses não jogam nem futebol, e nem vôlei, e nem nada. Não jogam nenhum desses daí. São quantos aqui, gente? 6. Ficou visível ali, gente? Então, 21. 6. Beleza. Agora, depois de fazer tudo isso, e tu errar essa soma aí, ninguém merece. Soma e acerta agora, por favor. Tem o que? Vamos partir do futebol. Quanto que era no futebol? 60? 60, então aqui tem 60. Aí soma aquilo ali agora. Gente, eu estou fazendo de cabeça, mas bota no papel, senão não vai te sentir seguro, né? Vamos lá, 60, né? 65, 80, 93, com 6 dá quanto? 99. Aí a gente fica pensando, tá, mas 99? A banca colocou esse número para me desestabilizar. Será que tem isso mesmo? Olha as opções lá. Tem? Tem, é 99 mesmo. É isso. Ninguém merece 99. Turma, então a gente procurou trabalhar todo grau de dificuldade. Vocês têm outras questões agora. A diversão segue para casa, pessoal de casa. Sigam estudando. Grande abraço a todos, ok? Até a próxima.